Canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. A escolha dos nossos temas é sempre muito criteriosa. Nossa preocupação é trazer temas interessantes para toda a sociedade jurídica. Por isso, estão todos convidados a participar do nosso encontro. Mas o nosso encontro de hoje tem uma convidada muito especial. E o tema também é muito importante. Nós vamos falar hoje com aquela que é presidente da Confraria do Júri. Convencionalidade, realizada como mecanismo de controle pelo Ministério Público Brasileiro. Doutora Marcele, seja bem-vinda. Muito obrigada à conselheira Fernanda Marinello, que vem desempenhando um excelente trabalho frente à Unidade Nacional de Capacitação. Eu agradeço a oportunidade de aqui conversar com os colegas sobre o tema tão relevante à atuação do Ministério Público. Agradeço também o Dani Salles, meu amigo, companheiro de tribuna, né? E como a senhora falou, conselheira, com relação a falar de júri, né? O que é o júri se não um instrumento de defesa da vida, né? Especialmente na atuação do Ministério Público? E o que não, a vida, ela vem a ser o direito humano mais caro da sociedade, né? Do qual, né, vão surgir os demais direitos. O que, se nós não temos a vida, do que adianta falar em liberdade de expressão, liberdade, propriedade e dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil? Então, e por isso que eu entendo, e nós entendemos, né, é tão caro o tema da proteção, da tutela dos direitos humanos, exercido pelo Ministério Público através da aferição da convencionalidade das normas e tratados. E sem dúvida alguma, doutora Marcele, a senhora tem razão. O direito à vida é a premissa inicial, né? Daí surgem todos os demais direitos, dentre eles os direitos humanos, dentre eles o direito ao acesso ao poder judiciário, dentre eles o acesso ao próprio controle de convencionalidade que deve ser realizado pelo Ministério Público. E para falar desse tema tão importante, a senhora lançou um livro, né? Está lançando um livro agora, né? Sobre a convencionalidade ou controle de convencionalidade. Por isso, então, esse nosso encontro de hoje vai caminhar, então, a respeito desse tema. Sua obra, sempre digo que escrever um livro não é tarefa simples, então, parabéns por essa realização e ficamos muito felizes, então, em tê-la no nosso Em Pauta de hoje para falar dessas novidades e desses assuntos que estão sendo tratados, então, na sua obra. Mas, doutora Marcele, uma questão importante que deve ser sempre discutida ou questionada pelo Ministério Público é como ele deve pautar esse controle de convencionalidade, né? Como que deve ser a atuação do Ministério Público nesse papel tão indispensável para o Estado democrático de direito, que é a efetivação das garantias constitucionais na realização desse controle de convencionalidade. Então, acho que a primeira perguntinha importante aqui é como o Ministério Público deve atuar, então, nesse papel de controle de convencionalidade. Então, primeiro eu tenho que falar da Alegria, né, que é uma obra em conjunto. Nós tivemos, eu e o Dr. Cledson, também promotor de justiça de Mato Grosso, nós tivemos a oportunidade de ter as aulas do professor Valério Mazzuoli durante o nosso mestrado, e ele nos convidou para tratar, durante as discussões, durante a academia, no mestrado, surgiu a necessidade, né, e assim, do que o Ministério Público, nós vislumbramos a necessidade do Ministério Público em efetivamente adotar eficácia normativa aos tratados de direitos humanos. Parar de citar os tratados de direitos humanos de uma forma retórica na sua atuação e na sua manifestação. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem vocação constitucional para a tutela dos direitos humanos. A instituição de defesa dos direitos humanos é o Ministério Público. E eu costumo dizer que isso está no artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é órgão de defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, essa obra, ela surgiu numa felicidade do professor Valério fomentar essa pesquisa para que o Ministério Público otimize a sua atuação. Ele exerça a sua vocação institucional para quê? Para realmente dar efetividade à tutela dos direitos humanos no Brasil, especialmente para prevenir a violação e repreender
o ataque aos direitos humanos. Isso é função do Ministério Público. Como? O Ministério Público, ao defender... Primeiramente, a primeira coisa que nós desenvolvemos nesse livro, nós três, o professor Valério e o Clédson, foi o seguinte: a ordem jurídica brasileira, ela é composta pela Constituição, pelos tratados de direitos humanos e pela legislação doméstica. É nessa ordem. Por quê? A Constituição impõe no parágrafo 2º do artigo 5º que todos os tratados de direitos humanos, eles integram a ordem constitucional de proteção no artigo 5º. Ora, então, se a Constituição fala no parágrafo 2º que não serão excluídos, né, os tratados de direitos humanos também fazem parte do bloco de constitucionalidade do artigo 5º, e aí começaram a surgir as discussões em relação aos tratados internacionais. Qual seria a efetividade, a aplicação e a eficácia normativa dos tratados internacionais? E o STF bem decidiu que os tratados de direitos humanos, eles possuem natureza de supralegalidade. E isso, fazendo uma análise empírica, eu como promotora de justiça, o que nós, promotores de justiça, estávamos fazendo? Nós estávamos interpretando os tratados internacionais de acordo com a nossa legislação. Então, esse livro, ele propõe uma nova forma de abordar a ordem jurídica brasileira. De que forma? Nós temos que interpretar a nossa legislação de acordo com os tratados internacionais, porque eles são superiores à lei. Eles têm supralegalidade. E, a partir de então, nós começamos a desenvolver todas as formas de atuação do Ministério Público nessa obra, de como aplicar e dar eficácia normativa aos tratados internacionais e deixar de defender os direitos humanos de uma forma retórica e até romântica, né? Citar nas nossas peças o que é o tratado sem efetivamente cobrar das autoridades, do Estado, dos órgãos estatais e especialmente do Poder Judiciário, a aplicação da norma do tratado, especialmente quando ela vai de encontro à legislação doméstica. A partir do momento que o Brasil se compromete no âmbito internacional de tutelar um direito humano através de um tratado, há uma paralisação da nossa legislação. Aí sim, a partir do momento que esse tratado integra a ordem jurídica brasileira, a nossa legislação ela tem que se adequar ao que o Brasil celebrou internacionalmente. Porque nós não podemos fingir, isso aí também vem a Convenção de Viena, artigo 27, se não me engano. Nós não podemos alegar na legislação doméstica para deixar de cumprir um compromisso internacional. Que credibilidade que o Brasil tem serviço dessa ordem global, especialmente do direito internacional, ele vai ter se ele fala assim, eu celebro um tratado perante 40, 100 nações, mas eu deixo de cumprir porque a nossa legislação não permite, não. A nossa legislação tem que ser interpretada de acordo com os tratados internacionais. E é isso que a gente trata na obra, basicamente. Doutora Marcele, em primeiro lugar, né, dizer que Valério Mazzuoli é um grande mestre, né, um grande professor e um amigo pessoal há muitos anos. Então, ele, na verdade, já escreveu inúmeras obras, que agora já não tenho mais nem a conta, né, do número de obras que Valério escreveu, mas é um grande mestre. Agora, doutora Marcele, além de promotora, membro do Ministério Público do Mato Grosso, esse seu papel, né, no entendimento ou na compreensão do ordenamento jurídico nos traz algumas reflexões. Muitas vezes, o Ministério Público é visto como órgão punitivo no país. Muitas vezes ele é órgão, aquele que denuncia, aquele que pede a condenação. Mas nós temos que entender, na verdade, a compreensão de que o Ministério Público está muito acima desse órgão punitivo. O Ministério Público é, na verdade, defensor da sociedade e tem que exercer esse papel como tal. E nesse contexto, nessa função macro, nós temos que entender que ele tem também o papel de fazer a defesa dos direitos humanos. Eu acho que a senhora foi muito feliz na compreensão do contexto normativo em que os tratados internacionais são inseridos no país. É perceber, portanto, que o tratado internacional, ele não vem pós-ordenamento jurídico, né? Na verdade, apesar de ter a possibilidade de ser assinado pós-ordenamento jurídico, ele deve ser integrado no ordenamento jurídico e compatibilizado como norma supralegal. E, portanto, o ordenamento se adequar a estes princípios. E acho que a senhora foi muito feliz também na colocação em dizer o seguinte: tratado não serve para ser citado numa
uma peça jurídica, né? Não é para citar, é para cumprir, é regra, é norma do ordenamento jurídico e tem sua função, então, impositiva no nosso ordenamento. O que nós percebemos muitas vezes, até nas próprias faculdades, apesar de ter o estudo do direito internacional, apesar de ter essa preocupação com o direito internacional, nas outras áreas, a dizer, por exemplo, no próprio direito penal, no próprio processo penal ou em outras tantas, esse estudo do tratado internacional não é feito, muitas vezes, com a profundidade necessária que a faculdade já deveria fazer. Então, na verdade, é como se eles estivessem à margem do ordenamento jurídico e que nós não precisássemos nos preocupar com os tratados internacionais. Então, acho que essa obra traz uma contribuição importante nesta reflexão. É dizer, então, a todos os aplicadores do direito, eles existem, precisam ser respeitados e não estão inferiores às normas ordinárias, às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, eles são supralegais e precisam ser contextualizados, portanto. Agora, perceba, doutora Marcele, nesse contexto, e acho que foi muito importante suas reflexões, nós temos que entender como que o Ministério Público ele pode utilizar, portanto, ou proceder esse controle de normas. Para o Ministério Público, como essa atuação vai acontecer? Acho que seria importante algumas situações, alguns exemplos, para que o próprio Ministério Público pudesse, então, contextualizar essa aplicação. E, é claro, com certeza, muitos membros já realizam isso, né, doutora Marcele? Muitos membros já estão sintonizados nessa responsabilidade, nesse contexto normativo. Mas sua contribuição conosco é muito importante nesse ponto. Então, a celebrar... Primeiro, conselheira, eu vou aproveitar a oportunidade aqui, assim, para não dizer, fazer com que os colegas reflitam o seguinte: não é que o Ministério Público pode aplicar, né? Eu acho que o Ministério Público tem uma obrigação de dar efetividade às normas, aos tratados internacionais de tutela dos direitos humanos. É obrigação, antes de a Constituição e os tratados, aí sim, aplicação do ordenamento. E isso, o Ministério Público vai fazer essa aferição de convencionalidade, essa aplicação efetiva dos tratados em toda a sua atuação. Quando ele funciona como custos legis, e no livro a gente desenvolve, né, que o Ministério Público não é mais custos legis, o Ministério Público é custos iuris. Ele defende toda uma ordem, custos legis é muito pouco para a atuação ministerial, então ele pode fazer isso quando ele atua custo iuris numa ação de alimentos, na tutela, e de que forma o Ministério Público vai adotar aquela norma que mais tutela o direito que foi violado. Então, quando a gente faz uma interpretação dos tratados de direitos humanos, é o seguinte: é sempre verificar que o tratado é para proteger o direito que foi violado. Ora, então, no caso, por exemplo, de uma persecução penal que o Ministério Público atua, eu vou adentrar nos casos, no livro a gente fala de quando o Ministério Público atua como custos legis, como aplicar o tratado internacional numa notificação recomendatória, num termo de ajustamento de conduta. Então, é possível, não, e deve o Ministério Público fundamentar tanto os TACs e toda a sua atuação como custos legis, quando oferece uma ação civil pública, especialmente quando fala também na ação popular, como custos iuris e não como custos legis. Nós temos uma gama, uma pleiade de inúmeros tratados, por exemplo, de direito ambiental. E nós tivemos um crime de atuação aqui, para mim, no meu entendimento, crime contra a humanidade, foi o caso de Minas Gerais, aquela tragédia mariana. Então, como celebrar um TAC através dos tratados de direitos humanos, não só de tutela da dignidade daquela população atingida, como do meio ambiente, que é necessário a dignidade da pessoa humana. Então, isso a gente vai trazer no livro, que toda a atuação do Ministério Público, ele tem que se pautar na tutela desses interesses individuais indisponíveis, que são os direitos humanos protegidos por normas supralegais, e não simplesmente aplicar a legislação doméstica, especialmente quando ela tutela de uma forma mais tímida aquele direito violado. Então, assim, sempre adotar a norma que vai oferecer maior proteção ao direito que fora violado. E especialmente, e no caso do penal, então, toda atuação civil, extrajudicial, você pode fundamentar a sua atuação nos tratados internacionais, porque ele tem caráter supralegal, inclusive deixando de aplicar a legislação doméstica e elegendo o tratado como a norma a ser implementada por ser mais
ter um espectro maior de proteção. Agora, no penal, eu quero sublinhar aqui que nós comentamos no livro todas as condenações do Brasil. Todas as condenações do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi por falta de punição de violadores de direitos humanos. Então, começou com Ximenes, o caso Ximenes, que em 2006, que o Brasil não puniu efetivamente aqueles que ceifaram a vida, veja bem, a tutela da vida, a vida do Ximenes Lopes, quanto agora a última violação que o Brasil foi condenado, publicada agora, dia 26 de outubro de 2020, que é a explosão de uma fábrica de fogos no Recôncavo Baiano. Então, assim, o Brasil, especialmente o Ministério Público, ele tem ensejado uma tutela de direitos humanos pífia. Nós somos conhecidos na ordem dos Estados americanos como quanto mais violador de direitos humanos. E tem caso, uma das condenações, por exemplo, o 7º Garibaldi, foi por omissão do Ministério Público. Infelizmente, fazendo essa pesquisa, evidentemente que os colegas aplicam os tratados de direitos humanos, assim, nós tivemos a feliz, né, constatação, especialmente o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, talvez pela força normativa da OIT, ele aplica, assim, de forma satisfatória. Dentro dos Ministérios Públicos, é o que a gente tem que fazer, bater palmas para o Ministério Público do Trabalho, porque ele realmente, ele aplica na sua atuação a tutela, né, os tratados internacionais de direitos humanos. E nós temos que entender... Pode falar. Colocando um pouquinho desses casos que a senhora faz aqui, a apresentação, na verdade, é interessante perceber o papel, na verdade, de atuação preventiva, utilizando o controle de convencionalidade do Ministério Público, com o objetivo de proteger os direitos humanos, independentemente de uma interposição de uma ação judicial. E aqui a gente traz algumas reflexões, né? O caso de Mariana, por exemplo, o caso de Brumadinho, por exemplo, são todas situações, na verdade, que se houvesse uma atuação, na verdade, preventiva, talvez os fatos tivessem sido evitados. E aí a gente tem alguns contextos, né? A gente vai imaginar, por exemplo, a situação que nós estamos vivenciando agora. Alagoas passa, por exemplo, por uma situação ambiental muito preocupante, que é o afundamento de um bairro, ou, na verdade, de 3 bairros inteiros da cidade de Maceió. Então, não sei se a senhora conhece esse episódio, esse fato, na verdade, muito triste, violador de direitos humanos, efetivamente, e falta de atuação do poder público na proteção dos direitos humanos, da vida das pessoas que correm risco. Na verdade, que hoje são obrigados a desocupar suas casas, os seus estabelecimentos, e a atuação, na verdade, do Ministério Público é fundamental. Mas um outro caso que eu queria citar também recente é a situação do Amapá. A situação do apagão do Amapá é uma situação de convencionalidade, de defesa dos direitos humanos, e é uma atuação preventiva que o Ministério Público também tem ação. E olha que, mais uma vez, eu falo da omissão do poder público no exercício do seu papel. Seja o caso de Alagoas, seja o caso de Brumadinho, seja o caso do próprio do episódio do Amapá que nós estamos vivenciando agora, é falta de atuação do poder público na defesa dos direitos humanos. Porque a pessoa chegar a um ponto que nós estamos no caso do Amapá e ninguém resolve o problema, isso é uma questão de violação de direitos humanos. Para mim, é uma condenação internacional que virá sem dúvida alguma. Mas, diante dessas situações, como que a gente poderia pensar no controle de convencionalidade para que ele se torne eficaz, efetivo, com relação à observância, então, desses tratados internacionais? Na sua leitura, na forma como a senhora atualizou e, portanto, pesquisou para a sua obra, quais seriam as medidas para a atuação eficaz e efetiva do Ministério Público na defesa dos direitos humanos, na aplicação dos tratados internacionais? Nós precisamos, primeiro, verificar que as inúmeras violações de direitos humanos acontecem na comarca, no rincão brasileiro. Lá Marcele, só para registrar, tá? Esses casos que eu citei não significa dizer que o Ministério Público não esteja atuando ou não tenha atuado, tá? Eu não estou falando da avaliação da atuação do Ministério Público, não. Eu estou dando o exemplo de situação de violação de direitos humanos que o controle de convencionalidade está adequado. É só isso, tá? Porque senão vão depois dizer, a conselheira disse que o MP não atuou. Não é isso, tá bom? Só para deixar isso bem claro, e todos que estão nos acompanhando também. Eu tenho, inclusive, informações de que o Ministério Público atuou sim, está atuando sim, e tem exercido um papel importante, tá bom? Só para registrar.
Não, então, assim, quando eu acho que nós precisamos discutir isso dentro da nossa instituição, até para otimizar. O objetivo não é criticar, é melhorar a atuação e a defesa da sociedade, né? Então, assim, por exemplo, as grandes violações de direitos humanos acontecem especialmente nos municípios de 8, 10, 15 mil habitantes, de uma comarca no rincão do Nordeste, por exemplo. Então, assim, é aquele promotor, naquela comarca, ao celebrar TAC, ao estabelecer, na verdade, a acordar políticas públicas, seja num inquérito civil ou numa notificação recomendatória, ele tem que dar efetividade normativa aos tratados. Então, naquele momento, cobrar do órgão, porque o Estado brasileiro ele é composto de órgãos. É evidente que quando o Estado brasileiro celebra um acordo, né, uma convenção de direitos humanos, todos os seus órgãos estão vinculados àquela normativa. Então, quando eu cito o Ministério Público, é porque a discussão está dentro do Ministério Público. Então, é só para sublinhar o papel e a vocação constitucional da nossa instituição. Mas é evidente que todo o município, a Câmara de Vereadores, o Conselho Tutelar, todos os órgãos vinculados àquele Estado, eles têm obrigação de dar eficácia normativa àquelas normas de direitos humanos. Então, o Ministério Público tem que promover isso através da sua intervenção. Quando ele é parte numa ação civil pública, quando ele celebra um TAC, quando ele celebra uma notificação recomendatória, até o acordo de não persecução penal e até arquivamento de inquérito policial por entender que aquela conduta não é mais típica em razão de um tratado de direitos humanos. Então, hoje se discute, né, alguns tipos penais que desnecessários, em decorrência dessa hipertrofia penal, essa necessidade de punição, mas sempre sublinhando o seguinte, que a atuação, ela tem que pautar sempre, a fundamentação da atuação tem que pautar sempre nos tratados, ainda que os tratados tratem de forma dissonante da legislação interna. É ele que tem que ser aplicado, é ele que tem que dar, a ele que tem que se dar a eficácia normativa. Isso o Ministério Público pode fazer em todos os seus ramos, em todas as atuações, e nós desenvolvemos uma teoria no livro e de que forma o Ministério Público poderia, é muito extenso. Nós desenvolvemos o controle intra-institucional, quando o Ministério Público faz, né, entre instituições, por exemplo, o Ministério Público pede e o Poder Judiciário controla a convencionalidade aí no pedido. E a gente faz interinstitucional, que é o Ministério Público, quando ele atua, por exemplo, na ação penal e ele deixa de promover a ação penal em decorrência de um tratado ou convenção internacional. Então, isso é especificado. Mas o que eu gostaria aqui de comentar, conselheira, é que sempre na premissa de que escolher, em nome do princípio pro homine ou pro persona, que a gente também especifica no livro, a norma que vai melhor tutelar o direito que foi violado. Então, em toda a atuação, o Ministério Público vai escolher, naquele direito violado, a norma que melhor tutela. Então, com isso, nós podemos, em todas as nossas manifestações, inclusive em pleitos criminais, na defesa da vítima, porque para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o artigo 25 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela fala o seguinte, que a vítima, ela tem direito a um recurso justo e efetivo. Em que pese isso se discute, especialmente no processo penal, o artigo 7º e 8º da Convenção, mas nós temos um artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos de que trata especificamente da vítima. E quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela se refere à vítima, e seus familiares. Todas as condenações do Brasil têm uma imputação das 8, né, que nós estudamos nessa obra, todas elas têm uma condenação por danos morais aos familiares da vítima da agressão. Isso nós precisamos fomentar dentro da instituição, atuar de uma forma mais incisiva na defesa desses direitos que foram violados, inclusive na repressão dessa conduta violadora. E é interessante perceber, dona Marcele, e aproveitando essa sua fala, na verdade, a própria sociedade tem muitas vezes uma interpretação equivocada sobre o que é direitos humanos, né? Muitos acham assim, porque direitos humanos é o direito daquele que está preso. Eu sou contra direitos humanos porque direitos humanos só defende preso, né? Na verdade, isso é uma distorção gigante. Inclusive, na Unidade Nacional de Capacitação, no ano passado, nós lançamos uma cartilha que dizia exatamente dos direitos da vítima, na verdade, dos direitos humanos da vítima. E
E muitas vezes a própria sociedade, o próprio Estado esquece que esses direitos humanos não servem para cuidar de um lado da situação, serve para cuidar de toda a sociedade. Então, é direitos humanos de todos os humanos e não somente daqueles que estão sob tutela do Estado numa prisão, por exemplo, ou numa condenação penal. Então, é importante que a sociedade muitas vezes faz essa confusão. E acho que o governo brasileiro, e aqui falando de uma forma bastante generalizada, digo, as instituições de uma forma geral no país, ainda se preocupam um pouco com a vítima, né? Se a gente parar para observar, por exemplo, em termos de reparação civil, de indenização, né? A gente tem aquele questionamento, imagine que o sujeito pratique um homicídio, né? Ele mata a pessoa, faleceu, triste, terrível, a família perdeu o ente querido, o réu foi preso. O réu foi preso numa rebelião lá no presídio, ele veio a falecer. Esse condenado ajuiza uma ação de reparação civil contra o Estado e ele vai receber a indenização, porque assim vem sendo o entendimento da nossa jurisprudência. Mas aquele crime que ele praticou e que levou à condenação retirou, ceifou a vida de um outro cidadão. E esta família não recebe o mesmo tratamento do Estado. Então, é dizer que as vidas têm pesos diferentes, que a vida tem... É claro que a reparação civil ela não recompõe o ente querido que foi retirado, mas a reparação civil é um elemento de recomposição da situação. Então, as vidas têm pesos diferentes e muitas vezes a sociedade questiona, né? Faleceu aquele indivíduo com a prática do crime de homicídio, era um médico, era um advogado, era um membro do Ministério Público, era um policial, ele faleceu em razão de um crime praticado e a vida dele tem menos valor, né, nessa comparação de não ter o mesmo tratamento na reparação civil do que aquele que estava sob a tutela do Estado. Então, é perceber que a vítima, ela tem direitos e, portanto, esses direitos precisam ser resguardados. E eu acho que é isso que é importante que a sociedade compreenda e que o próprio Estado brasileiro comece a dar esse tratamento. Porque penso, inclusive, que os nossos órgãos do Poder Judiciário, a própria jurisprudência na reparação civil, tem esse tratamento diferenciado, né? E muitas vezes essa família não recebe o mesmo tratamento ou a mesma força reparatória que tem aquele que está sob a tutela do Estado. Então, é se preocupar, sim, com os direitos humanos de todos os brasileiros. E eu acho que essa é a grande compreensão que nós precisamos ter da importância da aplicação dos tratados internacionais no país. Mas, doutora Marcele, nosso tempo está acabando. Eu queria lhe pedir que, em 2 minutinhos, a senhora fizesse as últimas considerações para dar a todos aqueles que estão nos acompanhando a importância desse tema, registrando a importância com relação a este cuidado da aplicação dos tratados internacionais. Eu acho que o Ministério Público, ele tem uma função constitucional muito cara à democracia e para atingir os objetivos da República Federativa do Brasil, que está no artigo 3º, que é diminuir a desigualdade, promover a justiça social, e não tem como diminuir a desigualdade e promover a justiça social se o Ministério Público prezar para o fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Então, se o Ministério Público, na sua vocação, ele aplicar a norma de direito internacional que maior tutela o direito violado através da aferição de convencionalidade das normas domésticas, ele vai dar uma resposta social efetiva àquela violação de direitos humanos e, de uma certa forma, prevenir novos ataques. Porque deixar de promover a punição da violação dos direitos humanos vai ensejar uma tábua rasa aos todos os tratados internacionais e deixarmos de fundamentar de uma forma retórica e sim exigir a eficácia normativa daquela proteção. Exigir a punição, punir a violação de direitos humanos, o professor Valério tem refletido nesse sentido, é estándar de direitos humanos. Punir a violação é estándar de direitos humanos, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entende o seguinte, que enquanto não houver a repressão da violação, o Estado continua violando aquele direito. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Marcele, a Unidade Nacional de Capacitação que agradece a sua presença no nosso encontro de hoje, e a gente tem uma tese, né, na linguagem popular, que quando começa a doer no bolso, as instituições começam a se mexer, né? Então, talvez essas condenações todas venham exatamente para gerar para o Estado brasileiro a conscientização da necessidade do cumprimento dessas obrigações, desses deveres estatais, que são indispensáveis, sem dúvida alguma, para a democracia do nosso país, para a garantia do cumprimento
cumprimento da ordem constitucional. Então, doutora Marcele, gostaria de agradecer a sua presença no nosso Em Pauta de hoje. A Unidade Nacional de Capacitação fica muito feliz com sua participação e suas contribuições, então, a respeito desse tema que é tão caro para toda a sociedade, que é o controle de convencionalidade e o tratamento dos direitos humanos no nosso país. Então, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Gostaria também, nesse momento, de agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, os nossos membros auxiliares, Dani Salles e Larissa Luz, agradecer também a nossa equipe, Vladimir, a Olga, e agradecer a todos aqueles que contribuíram, então, para a realização do nosso programa de hoje. Agradecendo a nossa equipe de tecnologia, a nossa assessoria de comunicação e todos que permitiram, então, a realização de mais um programa Em Pauta. E ficam todos convidados, então, todas as quintas-feiras, através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público, a partir das 10 horas da manhã. Até a próxima, obrigada e até mais. E eu esqueci da Aline.